esse é o Cores da Cris, um canal de ideias, projetos e dicas bem bacanas para quem gosta de técnicas coloridas. E aqui nesse canal vocês vão ver muitas ideias de pintura, né? Afinal de contas, a pintura é uma das minhas atividades principais. E eu preparei uma sugestão de trabalho para quem já pinta e vai poder pintar ainda melhor, e também para quem nunca pintou, porque é um material bacana para começar, fácil, e que o resultado é incrível. Então, a minha proposta, né, o projeto que eu escolhi é você pintar, a sugestão, né, é que você pinte painéis, né, painéis como esse, que são telas mais largas, com frases e pequenas palavras, para você montar uma frase inteira para decorar a sua casa, colocar na parede. Então, aqui, por exemplo, ó, a frase que eu escolhi é a cor do dia. Tá? Então, eu pintei esses 4 painéis com essa mensagem, mas naturalmente você pode fazer uma mensagem que você quiser, um poema que você goste, ou um sentimento, ou até mesmo o nome do seu filho, sobrinho, enfim. Alguma inspiração que você acha bacana ter na sua casa de um jeito bem colorido. E vamos lá partir para mãos à obra, trabalhar. Você vai precisar de uma tela painel com 20 por 30 centímetros, rolinho de espuma liso e com textura, tintas acrílicas para tela em várias cores, pincel leque, pincéis redondos em 2 tamanhos, um maior e outro mais fino, espátula, uma esponja, escova de dentes, risco e carbono. A gente vai começar pintando o painel com uma mistura das tintas azul turquesa e branco. A gente prepara um tom médio e aplica com rolinho de espuma liso. O rolinho vai facilitar muito a pintura, porque ele dá uma camada bem uniforme e única. Uma única aplicação é suficiente para cobrir todo o painel. Não se esqueça de pintar também as laterais. Depois de pintar o painel, você tem que deixar secar por algum tempo. Normalmente 1 hora é suficiente, porque essa é uma tinta acrílica à base de água e que tem secagem rápida. A ideia da pintura desse painel é criar uma textura, uma estampa com tons muito próximos, né? O que a gente chama de tom sobre tom. Eu vou começar trabalhando com rolinho de espuma que é texturizado. Eu vou aplicar uma mistura do verde com o azul e branco e vou aplicar na tela sem cobrir completamente. Ele vai ficar assim com uma aparência meio crespinha. A tela já secou um pouco, então agora eu vou continuar com o pincel leque e uma mistura do azul celeste com branco. E você vai pincelar assim, pinceladas soltas, desencontradas na tela. E não esquece sempre de fazer também nas laterais do painel a mesma pintura que você está fazendo na tela. Aproveitando o pincel leque que está aí, você vai usar o cabo dele, a parte de trás, com o verde inglês, que é um verde mais clarinho, e vai fazer algumas bolinhas espalhadas pela tela. Para finalizar essa estampa, eu vou fazer um efeito que eu gosto bastante, que é o respingado com a escova de dente. Vou usar a tinta branca. Uma dica bacana é você forrar a mesa com jornal, porque o processo faz um pouquinho de sujeira. Esse é um recurso legal porque ele realça toda a pintura que você já fez. Quando você olhar a sua estampa, a sua pintura e achar que está faltando alguma coisa, experimenta fazer esse respingado. Bom, o painel já está todo seco, a estampa de fundo já está preparada, agora você vai escrever as palavras, as frases ou as letras que você quiser. Coloca o carbono embaixo de cada uma das letras e com uma ponta firme você vai passando essa ponteira sobre o risco, de forma que as letras fiquem desenhadas no painel. Agora vem mais uma dica de pintura com acrílicos que é interessante e que você pode aplicar em outros trabalhos também. A tinta acrílica tem uma cobertura excelente, mesmo tons claros cobrem os tons mais escuros. Mas se você aplicar um ademão de branco antes de aplicar uma cor sobre outra, o efeito fica ainda melhor. E você não precisa repetir tantas aplicações. Algumas cores são mais transparentes, como amarelo, violeta e os tons de vermelho.
E nesse caso você teria que passar muitas demãos para cobrir bem. Então você vai preencher cada letra com o branco usando um pincel redondo que não seja muito grande. O branco já está seco e agora eu vou começar a pintar as letras com a cor que eu escolhi. Aí vem uma dica de cor, de combinação de cores, que é bem importante. Uma sugestão que eu fiz para esse trabalho é usar a cor de fundo do painel, um tom mais frio, e as letras com tons mais quentes. É legal você combinar cores que são bem contrastantes, então nesse caso, como o painel está mais azulado, eu escolhi o laranja para pintar as letras. Vou preencher todas as letras com laranja usando o mesmo pincel que eu usei anteriormente. A sugestão aqui é você criar um contraste não só de cores, mas de estampas também. Então, da mesma maneira que eu criei estampas no fundo do painel, eu vou criar estampas também para pintar as letras. Nesse caso, como o espaço é menor, eu vou pegar um pedacinho de esponja, cortar numa medida que caiba dentro do espaço de cada letra, tá? E vou carimbar um tom de laranja um pouco mais escuro em cima de cada uma delas. Agora falta pouco para completar a estampa, né? Vamos usar um pincel mais fino, um redondo bem fininho, e com uma cor vermelha eu vou fazer umas pinceladas em curvas, acompanhando as estampas que eu já fiz com carinho. E para terminar, vem um detalhe que eu já usei no fundo da tela também que vale, que são as bolinhas brancas, tá? Só que nesse caso eu vou usar o cabo do pincel menor e vou fazer as bolinhas em cima das estampas em laranja. E é isso, né? Sua tela tá prontinha para ir para a parede, aí você monta a frase que você quiser. E se você gostou dessa ideia, e se você gosta de pintura, fica de olho, viu? Porque tudo que tem o hashtag azul, ó, que tá aparecendo aqui no site Cores da Cris, tá relacionado com pintura. E tem muitas outras ideias bacanas para você ver por aí, viu? Fique de olho.